Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, galera! Estamos entrando no ar com a nossa Máquina do Conhecimento. Exatamente. Vocês já sabem, a Máquina do Conhecimento é a cobertura dos processos seletivos 2025. Estamos fazendo, então, este ano a Máquina do Conhecimento para o Enem, para o PAV e também a Universidade Católica de Pelotas na sua prova de vestibular. Este programa, um programa especial, um programa que vai tratar de PAV. É isso mesmo, galera. É o programa de avaliação da vida escolar, estudantil. Enfim, os professores vão aqui me corrigir daqui a pouquinho, tá bom? Mas é uma prova peculiar da cidade de Pelotas, da Universidade Federal de Pelotas, né? Que possibilita que os alunos aí, ao longo dos 3 anos, juntem uma média de pontuação e isso abre-se um túnel na frente dele, com uma luz lá no fundo dizendo Universidade Federal, e aí você vai poder entrar na universidade através do PAV. E assim a gente vai percorrendo o PAV 1, o PAV 2 e o PAV 3. Lembrando que o PAV 1 para os primeiros anos, PAV 2, segundos anos, PAV 3, terceiros anos, e a gente vai falar de tudo isso e muito mais a partir de agora. E é claro, tudo isso chancelado, assinado por Teorema e Colégio Gonzaga. É isso mesmo, galera. Chegamos então ao primeiro programa de PAV, PAV 1. É isso mesmo. E eu estou recebendo aqui nesta mesa, falando que é obviamente aqui, mandando um forte abraço pra galera da Cluster. Estamos aqui no estúdio maravilhoso fazendo a gravação da nossa Máquina do Conhecimento, que está hospedada na TLTV. Você vê todos os programas por lá, ok? Isso mesmo. E hoje recebendo aqui um trio de professores que estão representando áreas distintas para que a gente fale, para que a gente percorra, para que a gente viaje um pouco sobre a prova do PAV 1. Estamos recebendo aqui a matemática, o português e a história. Estamos recebendo aqui meu camarada Rafael, que já passou seu cartão, seu ponto aqui no nosso programa várias vezes, né? Seja bem-vindo, Rafa. Rafael trazendo a matemática pra galera, exatamente. Professora Mari, que tá aqui na minha frente, trazendo o português. É isso mesmo. E a Thay já é sócia aqui, né, da Máquina do Conhecimento, trazendo a história, galera, exatamente. Vamos começar aqui no nosso programa do PAV falando sobre a prova do PAV, ou melhor, desmistificando algumas coisas também, né? Eu vou começar contigo aqui, Rafael, vamos começar a falar então com a galera sobre, vamos dizer assim, esse pormenor, a base, ok? Ou seja, o que é o PAV, o que é essa prova do PAV, o que isso significa para os alunos? Então, boa noite, galera. Prazer estar Bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Essa mesa reunida aqui, maravilhosa. Então, o PAV, ele é a principal prova de ingresso da nossa região. Então, ele possibilita ao aluno de Pelotas que ele tenha um acesso direto, sem precisar concorrer com outros alunos de outros lugares, como é o Enem. Além disso, o PAV ele traz uma prova segmentada. Então o aluno só vai fazer a prova do primeiro ano, que é o conteúdo que ele viu ali naquele ano que ele estava estudando. Boa. Então é muito mais tranquilo revisar, muito menos conteúdo, a gente é muito mais assertivo sobre o que cai. E como professores do Teorema e Gonzaga, mais um ano a gente está aqui para gabaritar a prova, né? Atenção, hein, galera? Atenção! Vamos aqui para falar. Thay, me diz uma coisa. PAV 1... Pega uma galerinha tenra na idade, vai fazer pela primeira vez aí um concurso, né? Um concurso, né, cara? Um concurso público, vamos dizer assim, né, cara? Ou seja, começando aí já esses primeiros passos de fazer uma prova, um desafio, né? Como é que tu enxerga essa galera? Como é que essa galera chega em ti? Essa galerinha, Marcinho, aproveitando para cumprimentar a todos, chega bem nervosa nesse primeiro momento. Nossa, eu imagino. É a primeira avaliação que eles vão fazer, que é competitiva, assim, né? Então, claro que eles estão chegando ali, vão começar a se deparar com uma prova longa, né? Com áreas, né? Então, eles têm que administrar tempo, é uma série de coisas que eles têm que administrar ali uma primeira vez. Sim. Mas como nós trabalhamos no Gonzaga, no Teorema também, Boa. Bastante simulado, a gente prepara essa galera, Marcinho, e não é no ensino médio, a gente prepara eles lá no fundamental. Olha aí, hein? Né? Então, nós temos já provas Boa. que são longas, entende? Então, eles já têm essa expertise. Então, eles vão chegar, sim, nervosos, porque é um primeiro Sim, momento de claro. avaliação, pô, tá valendo, Claro. entendeu? Mas eles já vêm um pouco com essa bagagem. Então, não é uma coisa totalmente nova, né? Certo. Mas é uma baita oportunidade cá para nós, né? Olha Sim. só, que legal. Regional, né? Boa. Só conteúdo daquela série, daquela Boa. etapa. Então, quer dizer que eles têm a faca e o queijo na mão para entrar por aí
e garantir a vaga lá na Universidade Federal, que é o que eles querem. Atenção, hein? Mari estreando com a gente. Sempre tem que ter uma estreante, É verdade. né, cara? Exatamente. Seja muito bem-vindo à Máquina do Conhecimento. Muito Professor de obrigada. português, tu também deve receber essa galerinha dessa forma, né? Ou seja, nessa tenridade, esse nervosismo de enfrentar uma prova como o PAV, né? Enfim, e o português é uma das grandes chaves, né? Sim. Porque é uma prova que também exige, enfim, a galera fica tensa ali entre o português, as linguagens e a redação, enfim, né? Como é que essa galera chega em ti? Primeiramente, boa noite a todos, né, aos alunos, aos craques do jogo, eu gosto de chamar eles assim, né, tanto no Gonzaga quanto no Teorema. Bom, essa galera, como os meus colegas estavam falando, eles chegam muito empolgados, mas com muito medo, né? Sim. Mas eles estão preparados, a gente prepara eles o ano inteiro, Boa. desde o fundamental, então eles já estão preparados para administrar o tempo, né? A questão ali dos textos, Boa. então ler o comando vai Boa. para o texto, então é uma galera que está conseguindo administrar essa ansiedade, essa preocupação. Claro, é a primeira prova, né? Valendo ali, mas é uma galera muito boa e Sim. com, como você disse, a faca e o queijo na mão. Sensacional. O PAV é Prontos isso. para né? entrar. Sensacional. O PAV é essa chance, essa oportunidade, além do Enem, né? Além do Enem, que possibilita a galera aí juntar uma certa pontuação, abrir a possibilidade de poder acessar então a Universidade Federal de Pelotas, e é por isso que a gente dá essa importância aqui. Faz um programa para a galera do PAV, para você, na tenridade, que vai fazer essa prova, PAV 1, enfim. Rafa, como é que se comporta a matemática na prova? Eu quero saber isso. Ou seja, há alguma peculiaridade? Obviamente que deve ter uma diferença disparada para uma prova do Enem, por exemplo, né? Então como é que ela se apresenta, essa prova de matemática? No PAV 1, vamos lá. Melhor parte é que são 5 questões. Então, 5 questões, galera. A gente tem alguns conteúdos que são chave. E a gente tem que sempre pensar o que o mundo está pedindo da gente. Boa, hein? Então, por exemplo, estatística. É uma coisa que você vai usar em qualquer graduação, você vai usar em qualquer pesquisa científica, você vai usar em ciência de dados. Então, todas essas coisas são ferramentas que vão ser cobradas na prova. Boa. Porque é um pré-requisito para o aluno e para o mundo. Sim. Outra situação que é a parte de funções. Então, função afim, função quadrática, função exponencial, função temida logarítmica, né? Então, são coisas que sempre caem todo ano na prova. Sim. E são coisas para a gente predizer o futuro. Então, Sim. Quero saber, olhar para o passado. Então, ano passado eu vendi tanto, ano retrasado eu vendi tanto. Então, baseado nesse passado que a gente tem de vendas, de histórico, daqui 10 anos, como é que vai estar a minha empresa, meu negócio? Sim. A parte de conjuntos. Então, matemática tem toda a função de... por que eu uso números naturais? Por que eu uso números inteiros? Boa. O que são os números racionais e irracionais? O que é um número real? Boa. Então, se tu vais comprar um carro, tu pode comprar meio carro? Não. Não pode comprar um carro a partir da metade. Não dá. Tu vai ter um filho, tu pode ter 2,5 filhos? Não dá também. Não dá. Então, tem Não coisas... dá. Alguém tá com dúvida que dá? Eu acho que não. Atenção. Então tem coisas que só admitem uma resposta que é um número inteiro. Sim. Tem coisas que precisam ser uma situação contínua. Por exemplo, a minha altura, eu tenho 1,74. Tu Certo. deve ter mais ou menos 1,75, É isso aí. 1,70. Tá aí, para por aí. E para na rodinha por aí. Então é fundamental que o aluno entenda que a matemática também é uma forma de se expressar. É uma Boa. forma de linguagem e que o aluno tem que usar a matemática para que faça sentido. Então, Tá no cotidiano, tá no dia a dia da galera. Pelo que eu captei aí na tua mensagem, é muito do cotidiano. Ou seja, é pra que essa galerinha se enxergue na prova, de certa forma, né? Ou seja, isso aqui a minha mãe lá tava fazendo aquele cálculo, aquele dia lá em casa, das compras. E aí tá ali o cálculo das compras na prova para que a galera possa enxergar isso. Então é muito contextualizada a prova, é Sim. isso, tá aí. Então, a prova do PAV, ela se diferencia bastante da prova do Enem. Aham. Ontem a gente conversava sobre a prova do Enem. Aham. Porque lá no edital,
já está te dizendo que tem conteúdos para tu estudar. Atenção, hein? Então, não é competências e habilidades. Embora, claro, Sim. a prova tem mudado. E, Marcinho, o que está acontecendo agora, né? A UFPEL já está chamando, inclusive, a comunidade de professores para rediscutir essa matriz para 26. Olha aí, hein? Então, tem Google Forms, a galera pode se manifestar ali, professores da rede, né? Podem dar sugestões e tal. Então, vai ter uma reformulação para o ano que vem. Isso já Olha vem. aí. Atenção, tá? galera, hein? Essa é break news, hein? Isso aí. E aí, então, quer dizer que é um momento também da gente parar e pensar um pouco sobre essa prova. Ela é mais conteudista, realmente, Sim. né? Então, ela já tem um formato diferente, ela já vai ter uma pergunta mais direta. Aham. A questão que eu acho que é interessante para a prova de humanas como um todo, Sim. não só história, Sim. é o que eles trazem de base, eles te contextualizam. A história vem muito contextualizada, a Boa. filosofia também, né? São 9 questões. Olha aí. Tá? De humanas, e geralmente 2 de história a gente identifica bem, as 2 de geografia também, né? Aham. E aí as 3, filosofia também tem aparecido muito, né? Mais Olha aí, conteudista cara. ainda que as nossas. Olha aí, Eu cara. acho mais aprofundado, né? Sim. Então é isso, nosso aluno ele tá preparado, ele sabe que ali ele vai ser exigido mais de conteúdo, sim. Embora seja um conteúdo mais direto, ele tem que ter uma ideia das coisas, ele consegue fazer Claro. as relações, ele tem uma base, é uma prova bastante regional, procura valorizar autores locais, né? Pesquisas feitas por aqui. Olha aí, Então, cara. mesmo que vá perguntar lá Era Vargas, vai te trazer ali alguma pesquisa daqui da região, Sim. um trecho de uma dissertação de mestrado, né? Que valoriza aqui a nossa região e traz para cá. Então, massa. isso é interessante. Eles têm ali uma base, eles têm um contexto e as questões, então, têm se mantido mais ou menos assim. Bom, que Então, massa, hein? A história se manifestando na prova do PAV. Português, Mari. Português. Como é que a galera pode esperar uma prova de português, assim? Qual é vamos dizer assim, porque também para alguns é fácil, para outros é a mais difícil, para outros a matemática é mais fácil, para mais difícil. Enfim, né, o português, como é que ele se manifesta na prova? Como é que são essas questões? Bom, no português, então, o que mais cai, tá? Através da probabilidade aí da matemática, né? A gente faz um estudo. Cai muito a linguagem verbal e não verbal. Olha aí, né? hein? Uma dica que eu sempre dou para os nossos alunos é a questão... Olha primeiro a linguagem não verbal, presta atenção sem olhar a verbal. Depois tu linka ela com a não verbal, né? Boa. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, não só na minha área, mas nas outras, né? Na Sim. prova como um todo. Também ali do conteúdo cai muito função da linguagem, os tipos textuais cai muito, Olha todo só, ano cara. cai, Uhum. né? Então, cai textos bastante regionais, autores regionais, e aí depois pede para ti dizer qual função tem aquele texto, Olha só. né? A tipologia, cai bastante gramática, então cai as classes gramaticais, né? Sim. Principalmente ali verbos, predicado, sujeito, pronomes, Atenção, hein? isso Pronome. cai bastante, né? A função ali das orações. E as questões de português, elas são objetivas. Super objetivas. Qual é a função Total, super da objetiva. palavra tal dentro do Sim. texto? Então, outra dica também, já puxando, Aham. começa pela pergunta, pelo comando. Atenção, hein? Depois tu vai pro texto. Isso é bem interessante, porque às vezes a gente perde ali, né, um pouco de tempo. Então, os nossos alunos não, obviamente. sim. Porque eles já têm essa Claro. carta na manga. Então, olha o comando, depois tu vai pro texto. Ah, É atenção, uma dica hein? de ouro. A dica de ouro. Você que vai fazer o PAV 1, ok? Entendeu? Vai lá, então, do comando, o que tá pedindo a questão. E depois tu vai no texto ali pra contextualizar e tudo mais, enfim. Até pra galera poder, assim, tipo, vai no comando pra saber de que é aquela questão. Exatamente. Né? Tipo, essa questão aqui é de, sei lá, de substantivo, né? Ou, sei lá, de verbo, seja como for. Vai no comando da questão. Olha aqui, ó. Essa questão aqui de história, sei lá, vai abordar, sei lá, matemática do PAV 1. Assim, ó, no caso das ciências humanas, a questão é que tá bem interdisciplinarizado, né, Marcinho? Olha aí, hein? Em alguns momentos, assim, por exemplo, tem conteúdos como, não necessariamente da primeira Sim. etapa, mas tem conteúdos que tem como casar reforma agrária. Tu vai ver a visão geográfica, também tem a sim. sociologia trabalhando em cima. Então, quer dizer que são assuntos que se consegue trabalhar. No caso da primeira etapa, especificamente, democracia, por exemplo. Boa. Então, lá, quando trabalha na Grécia Antiga, democracia, tu já junta o quê?
a própria filosofia. Boa. Então, traz esses conhecimentos juntos, te auxiliando ali a pensar sobre aquela questão. Então, quer dizer que é uma realidade desde 2021, né, que a nossa prova mudou, e aí ela se interdisciplinarizou e vem buscando cada vez mais realmente estar trabalhando juntos numa questão, vários raciocínios das diferentes disciplinas. Né? Sim, ou seja, traz o conceito de interdisciplinaridade na sua essência, Exatamente. digamos assim, né? Enfim, vamos aos tópicos, atenção, vamos aos conteúdos. Você aí, fique ligado. E eu vou começar por ti, Rafael, vamos falar de matemática. Vamos fazer questão de matemática pra galera? Vamos lá, vamos passar ali, ó, vamos ver qual é que é. Atenção. Então, os principais conteúdos estão listados aqui. Estatística, funções, progressão aritmética, conjuntos. E aí eu trago para vocês uma questão de estatística, tá? Média, moda e mediana são conteúdos fundamentais, pensando a nível Enem. Então, como a prova está muito baseada no Enem, eles trazem essas medidas para a gente calcular. E, por exemplo, por que a gente tem que aprender as três? A média é a principal questão que a gente aprende na escola, que todo mundo sabe calcular, nota para passar de ano, essas coisas assim. Só que o problema da média é, se você tem um dado muito fora do padrão, um dado discrepante, esse dado vai puxar a média muito para cima ou muito para baixo. Então é por isso que é fundamental que a gente use a mediana também. Que a mediana, caso você tenha um dado discrepante, você não vai ter alteração nos valores médios ali. Se a mediana está ligada à posição. E a moda, a ideia é ver o que mais se repete. Então, por exemplo, tu vai fazer uma análise do discurso no português. A moda é qual palavra está mais predominante. Tu vai fazer uma análise histórica. O que eles usavam de discurso em determinado ano. Então, a moda é o que mais se repete. Então, é isso que essa questão traz pra gente. Uma empresa de transporte faz regularmente o levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas. Em certo dia, foi gerado um relatório por meio do gráfico de barras. Então, uma coisa que é muito comum nas provas de hoje em dia é tu saber olhar para um gráfico e o que o gráfico conta para você. O que o gráfico tem de informação. Então, se a gente olhar no eixo horizontal, eu vou ter a quantidade de motoristas. E se a gente olhar no eixo vertical, eu vou ter a quantidade de viagens realizadas. E aí, o nosso comando, comparando os valores da média, mediana e moda da distribuição, é para classificar se a moda, mediana e média são iguais, quem que é maior, quem que é menor, e assim por diante. Então é uma questão bem completa. E assim, ó, nunca comecem pela média. Por quê? A média sempre vai demandar mais cálculos, pode ter número decimal, você vai perder mais tempo. Começa pela moda, que é o mais fácil, que é só tu identificar quem que vai estar predominante. Então se a gente olhar no gráfico, o número 3 ali, ó, ele vai estar bem mais definido, que tem bem mais gente. Então, como o número de viagens com maior frequência é 3, a moda é 3. Boa. Aí, a mediana é sempre posição. Se eu tenho um número de termos que são um número de amostra par, como 160, eu vou ter 2 termos centrais. Então, eu pego 160 e divido por 2. Assim, eu vou ter 80 como resultado. Então, a mediana vai estar na posição 80 e 81. Agora, eu vou descobrir onde é que está o 80 e onde é que está o 81. Então, é basicamente eu fazer uma frequência acumulada, que é eu ir somando a quantidade de motoristas que tem em cada uma dessas linhas aqui. Então 10, 20, aí já foi para 75, e aqui vai terminar no 80, vai terminar no 100. Então significa que aqui já foram 100 motoristas. Então a posição 80 e 81 está dentro dessa categoria aqui, do 4. Logo a mediana vai ser 4. E por fim, olha a diferença dos cálculos para moda e para mediana. Da moda, da mediana para média. A média é muito mais cálculo, então você vai ter que fazer 1 vezes 10, 2 vezes 10, 3 vezes 55, assim por diante, para ver a quantidade de motoristas vezes a quantidade de viagens. E como é uma média ponderada, dividir pelo total de viagens, que é 160. Então, como eu falei, normalmente vai dar um decimal, vai dar uma conta que não é tão agradável de fazer, que nós temos um 4,16. E uma das competências que as provas hoje em dia estão trazendo é tu saber classificar números. Então, 3 menor que 4, 4 menor que 4,16. Portanto, a alternativa correta, letra E. Moda menor que mediana, menor que média. Então, uma questão padrão de muitas provas e que provavelmente vai vir na prova do Enem esse ano. Atenção, galera, a dica de ouro na matemática do Rafa, hein? Atenção, quando fala assim uma questão completa, porque pede toda a amplitude desse campo do conhecimento da matemática, né? Exato, exato. Aborda as 3 medidas. E como a matemática tem só 5 questões,
tu não tem uma variedade igual o Enem, que são 45, para cobrar uma questão de cada tipo. Sim. Então, eles querem economizar em conteúdo, então vai abordar mais de uma coisa e vai ver se o aluno tá ou não tá realmente preparado. Claro. Que todas as provas de vestibular, elas sempre tem o que a gente chama de distrator, né? Então, o aluno faz uma parte da questão e aí ele só sabe aquela parte. Vai ter uma resposta ali. Vai. Mas aí vai ter uma outra, e aí vai ter uma outra. E todas as respostas têm que fazer sentido. Por isso que muitas vezes o aluno acaba chegando na prova, acertei. Mas ele só fez uma parte da questão. Atenção. Não fez todas elas. Meus camaradas, dicas de ouro do Rafa. É o seguinte, ó, eu vou passar agora pra Mari. Vamos, Mari. Perfeito, vamos pegar um slide teu aí, vamos lá. Atenção, hein. Vamos aos tópicos de português. Tópicos de português. Vamos abordar aí uma questão que essa galera do Pavium aí vai poder encontrar, hein? Bom, como eu disse para vocês, a gente sempre tem a prova ela bem contextualizada, tá? Então a gente tem ali um trecho, tá, sobre a Costa Doce, tá? Então sobre a nossa região. Só que a pergunta, ela é bem objetiva, ela é bem direta. Ela te pergunta assim, ó, a partir do texto, né? Sobre a tipologia textual, o texto acima, região Costa Doce. A gente pode... o que é mais predominante? Tá? Então, qual tipo textual? Isso é interessante o aluno lembrar, né, e saber. Um texto, ele pode ter mais de um tipo, mas um sempre vai se predominar, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele está falando sobre a região, né, sobre a economia local. Então, o que acontece? Como é que a gente consegue identificar ali? Né? Tem o narrativo, mas tem também o argumentativo, mas o que mais está dando ênfase nessa questão é as qualidades. Então, está trazendo o quão bom é morar nessa região, né? Está trazendo a economia, está trazendo vários aspectos ali. Então, se está trazendo várias características, vários adjetivos, né? Que aí também trabalha, como o Rafa disse, mais de um conteúdo para otimizar tempo. Certo. Se a gente sabe que está trazendo vários adjetivos, então a gente, de cara, já consegue marcar que é a letra C, né? Que é o tipo descritivo ali, tá? Sim. Bem objetiva a questão. E é interessante porque é uma questão de compreensão, né? Sim. Tu tem que compreender o texto no seu contexto, para além do contexto, obviamente, também entender que na repetição ali, por exemplo, né, de determinados tipos de expressões, ou até mesmo, né, enfim... valorização, né? Exatamente, tu consegue chegar a um texto, né, ou a classificação do texto, né? Perfeito, isso aí. Maravilha. Vamos lá. Bora? Vambora. Vamos falar de história. Vamos falar de tópico de história. Então, primeiramente falando um pouquinho dos conteúdos da primeira etapa, Boa, né? Então, a gente começa com uma formação da humanidade, então em desenvolvimento humano, e vai até o início da Idade Moderna. Então, a conformação do mundo moderno, certo? Então, quer dizer que a gente tem bastante tempo aí para discutir. A prova gosta muito de concentrar na Antiguidade. Olha aí. Então, vem Grécia, vem Roma, vem a Antiguidade Oriental também. Então, aparece Egito, aparece Mesopotâmia. Então, a gurizada tem que realmente saber dominar algumas características de povos, algumas características desse momento de, vamos dizer assim, andar da humanidade, né? Essas conquistas tecnológicas. Então, é bem importante eles estarem ligados nisso para poder realizar uma boa prova. Por isso que eu até escolhi uma questão aqui que traz um exemplo, né, justamente da evolução da comunicação. Boa. Então, olha o que vai falar ali. Vamos lá. Leia o fragmento abaixo. Essa questão é de 2024. Olha aí, hein? O último PAV. E diz o seguinte: a escrita teria, então, surgido pela primeira vez na Mesopotâmia na forma de desenhos, pictogramas, que ainda hoje podemos facilmente identificar e interpretar. Esses sinais pictográficos iniciais estavam gravados em placas de pedra que foram encontrados no sul da Mesopotâmia, sobretudo na região de Uruk. Muito rapidamente, a forma desses sinais evoluiu para se tornar mais esquemática e depois, numa fase posterior, totalmente abstrata. Por causa da forma particular em cunha, ângulo reto, do latim cuneus, cunho, dos elementos que compunham cada signo, essa escrita avançada foi chamada de cuneiforme, certo? Então, a gente tem um trecho ali
que ajuda nosso aluno já a identificar o momento que está tratando. Boa. Então, já está te trazendo informações importantes, é Mesopotâmia. Então, a gente está indo para a Antiguidade Oriental especificamente. Boa. Então, a gente tem aqui já um início de desenvolvimento da sociedade, né? Das primeiras sociedades. Então, aqui, qual é o comando da questão? Analisar a alternativa correta sobre escrita cuneiforme. Olha, Marcinho, não tem nenhuma enrolação. Atenção, hein? Vai direto É ali, direto ó. e reto. O que está falando sobre escrita cuneiforme? Melhor dizendo, o que tu conhece da escrita cuneiforme? O que tu conhece desses povos? Quais são as características da Mesopotâmia? Bom, Mesopotâmia tinha uns 5 povos, pelo menos, que se sucederam no poder, né? Então, quer dizer que nós temos características também específicas desses povos, entende? Então, no caso dos povos do Sul, a eles tocou o desenvolvimento da escrita. E ela é tida como a mais antiga até que a egípcia, né? Então, ali, o que a gente sabe? É só identificar ali características. Conteúdo. Atenção, certo? hein? Então, a primeira, a evolução da escrita cuneiforme só foi possível com a ajuda dos egípcios, que a aperfeiçoaram, surgindo assim os hieróglifos. Então, aqui, a gurizada tinha que saber características dos dois povos, não é só da Mesopotâmia. Então, identificar que o Egito também desenvolve uma escrita mais ou menos nesse período, mas que não estão interligadas. Então, não tem essa relação. Na B, a expansão militar dos assírios foi responsável pela introdução da escrita cuneiforme na Grécia, dando origem à escrita linear B. Aqui mistura vários conteúdos diferentes. Está falando ali da Grécia, da civilização cretense, que é a que desenvolve a linear B. Isso é posterior. Então, confunde ali com os assírios, que realmente é um povo mesopotâmico, que tem um super destaque da guerra, que inovaram em várias questões aqui militares, mas não necessariamente a escrita. Então, eles tinham que saber isso também. E ali a C, ela vai se concentrar falando da Pedra de Roseta, que foi peça-chave para o entendimento da escrita cuneiforme. Opa! Não foi da cuneiforme, foi da egípcia. Olha aí, então, hein? não é relativo a esse povo. Depois, o linguista francês Jean-François Champollion foi o responsável por decifrar a escrita cuneiforme. Outra questão que eles tinham que saber, que na verdade esse menino, porque quando ele decifra, ele é um menino, olha aí, né? Ele vai decifrar a escrita egípcia e não pequeno é a menino cuneiforme. francês. Exatamente. Então, foi inventada pelos sumérios, com fins contábeis e administrativos. Então, qual era o objetivo? Não conseguimos registrar tudo na memória. Começam as atividades comerciais, começam a precisar registrar tributos. E como é que eles vão gravar tudo isso? Não pode ser na memória. Então, onde é que vai ser? Vai ser numa tábua de argila. Não é isso? Com estilete de vime e as famosas cunhas. Então, aqui nós temos essa necessidade, a evolução do registro e da comunicação. Sim. Conteúdo total. Galera tem que pegar no detalhe, certo? Pra poder ali saber de que civilização é, qual é o processo, que uma coisa não tem a ver com a outra, até chegar realmente ao que é a característica primordial. Perfeito. Que beleza, é sensacional. Esse é o PAV 1, primeiro programa, tá bem? Temos mais um programa de PAV 1, temos mais PAV 2, PAV 3, enfim, galera, você acompanha tudo isso aqui na TLTV, nesta playlist específica da Máquina do Conhecimento, que volta a qualquer momento com a chancela de Teorema e Colégio Gonzaga. Até a próxima, valeu! Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast.